Eu sou Caroline Amaral e hoje nós vamos estudar o poder do anjo 22, Ieiaiel, fama e renome. Seu nome sagrado significa Deus à tua direita, e o salmo de conexão com este anjo é: o Senhor é o teu protetor, como sombra que te protege, ele está à tua direita. Salmo 121, versículo 5. O resumo dos poderes do anjo 22 são: fama e renome, fortuna e plenitude em tudo o que iniciar, ideias altruístas e filantrópicas, descoberta da lógica de todas as coisas, proteção contra os piratas, ladrões e contra os que querem despojar os tesouros legítimos. O que se pode obter de Ieiaiel? A fama e o renome, a fortuna e a riqueza, sabedoria, generosidade, bondade, altruísmo, filantropia, diplomacia e senso de liderança, êxito e plenitude em tudo o que iniciar, aspiração ao triunfo, esforço e dedicação combatendo sentimentos imobilizantes, equilíbrio do conhecimento em várias áreas, permite fazer descobertas surpreendentes, gerar ideias e sentimentos que fecundem as mentes e os corações, causar boa impressão e boa imagem, descobrir a lógica de todas as coisas, compreender bem leituras e lições, rege as expedições marítimas e protege contra as tempestades e os naufrágios, boa conclusão nas viagens e nas passagens pelo exterior, rege o comércio, a política e as atividades artísticas e científicas. O número 22 é um número mestre, que traz os atributos do número 2, aparecendo duas vezes, amplificando suas influências. O número 2 relaciona-se com o anjo Ieliel, que é o anjo do amor e da sabedoria. Então, no anjo Ieiaiel, o amor e a sabedoria encontram-se potencializados, ampliados. O número 22 nos irradia força e o poder para a realização do nosso propósito de vida divino e a missão da nossa alma. O anjo 22, Ieiaiel, é o sexto anjo do coro dos tronos, e sua posição é a união entre Binah e Netzat, que é Saturno com Vênus. Essa combinação nos irradia a fama e o renome, o equilíbrio, parcerias, diplomacia, senso de liderança, estabilidade, adaptabilidade, sabedoria, poder pessoal, generosidade, bondade, sensibilidade, altruísmo, idealismo, expansão e evolução, filantropia, serviço e ação, manifestando nossos mais altos ideais e desejos. Ieiaiel nos irradia a fama e o renome, a fortuna e a riqueza. Este anjo nos irradia a consciência de que somos receptáculos de um poder divino cósmico, que se manifesta e se realiza por meio dos nossos dons, porém não nos pertence, vem da fonte divina que nos inspira. A sintonia com o poder desse anjo nos dá a consciência do nosso lugar na ordem cósmica como representantes do poder divino e não proprietários. Esse anjo nos ajuda na construção de uma autoimagem equilibrada, humilde e devocional, nos fazendo sensíveis ao reconhecimento do que é glorioso, grandioso e pleno, o reconhecimento dessa plenitude e de toda essa riqueza que vem do universo, que se derrama sobre as pessoas. Então, nos dá essa visão de sermos receptáculos da força divina, fazendo com que possamos manter uma atitude devocional e humilde diante de todo o poder que se manifesta através dos nossos dons divinos. A fama e o renome são virtudes divinas que nos permitem reconhecer o superior e o divino, para que possamos nos deixar ser influenciados por suas emanações. Permite reconhecer e sermos reconhecidos pelo esforço na realização de algo nobre, algo notório, divino e de grande valor para a humanidade ou para alguém. Internamente, a fama e o renome são a capacidade da nossa consciência de guiar as demais tendências, inspirando-as a segui-las na realização da autotransformação. É a capacidade dos nossos aspectos egóicos, que são menores, reconhecerem a divindade interior e seguir suas determinações.
O renome é o reconhecimento da fonte verdadeira do nosso poder pessoal. Internamente, na nossa estrutura psíquica, nós lidamos com a nossa multiplicidade e os impulsos internos que acessam rotativamente os postos de comando dentro de nós, conforme os nossos padrões de crença. Eles possuem força interior para comandar nossa vida, ou seja, para realizarem-se. Aqueles impulsos que possuem mais força interna convencem os demais impulsos para que eles lhe concedam a representação, alegando que se encarregarão de defender seus interesses. As tendências internas com renome submetem as demais, se convertem em líderes e utilizam a força das tendências que não são renomadas para conduzir a vida do indivíduo até um ponto concreto, ao estudo de determinada coisa, transformando o indivíduo em um renomado conforme os aspectos que essas tendências dominam. A fama e o renome, entretanto, são atributos do nosso eu superior. Devemos dar a fama e o renome a todo impulso divino interior que se destaca para que seja elevado, a fim de que possa ser observado e seguido pelas demais tendências. A fama e o renome, a fortuna e a riqueza representam etapas de frutificação de colheitas. Este anjo rege o êxito e a plenitude em tudo o que iniciarmos. O anjo 22, Eiael, nos irradia poder para a realização das nossas metas e nos confere o êxito e a plenitude em todas as etapas até o triunfo final. Vem da sétima Séfira, Netzat, Vênus, a glória e o esplendor em tudo que toca, e a parte de Binah, que vai trazer a inteligência, de onde virá o renome. Então o anjo Eiael nos auxilia a transformar os nossos sonhos, as nossas metas em realidade. E Eiael nos irradia aspiração ao triunfo e dedicação para a realização das metas, combatendo os sentimentos imobilizantes. Ele inspira um movimento interno de aspiração ao triunfo e de dedicação, combatendo os sentimentos imobilizantes. Na verdade, não são muitos os indivíduos que estão dispostos a lutar pela realização de metas, porque isso demanda esforço, dedicação e transformação. Os aspectos mobilizantes são aqueles aspectos internos e externos que se impõem diante da realização de uma meta de grande valor para qualquer indivíduo. Então, na verdade, quando estamos diante de uma realização importante em nossas vidas, algo ligado à realização dos nossos sonhos ou da nossa predestinação, temos que travar um longo combate dos sentimentos imobilizantes que nos tiram e nos dispersam o tempo todo da nossa meta. Então é uma coisa incrível isso, né? É a arte da guerra interior. Precisamos travar esse combate interno contra os nossos medos, as sensações de incapacidade, as sensações de dúvida, de falta das condições necessárias para realizar aquilo que necessitamos. Os sentimentos imobilizantes são de natureza interna e também de natureza externa. Por isso que para chegarmos a uma grande realização, temos que realizar essa longa viagem interna, transformadora, né? Uma viagem pelo mar das nossas emoções. Aquelas que desejam levar uma vida tranquila e sem problemas, sem transformações, sem obstáculos, sem problemas para resolver. Então, para a realização de uma grande meta, temos que agitá-las, movimentá-las para que elas não impeçam, não se auto-sabotem na aspiração do triunfo. Diante de qualquer meta, nosso primeiro e principal obstáculo somos nós mesmos. Nós temos muitos anjos que nos ajudam, a lidar aí com a arte da guerra interior. A anja 11, Lauviá, que vai nos trazer a vitória, anja 44, Yelahiá, que vai nos trazer o talento militar com as estratégias internas da consciência para o combate interior. O anjo 54, Nitael, vai fazer com que a gente aprenda a não dispersar as nossas forças internas e consiga comandar todas as tendências de forma unificada até a realização da nossa meta. O anjo 71, Rayael, que vai nos ensinar sobre as armas
de combate da consciência quando desejamos realizar algo nobre em nós. E a anja 4, LMA, que também vai reger descobertas importantes que nos auxiliam nessa viagem de conciliação entre fogo e água, entre esse impulso do desejo, que é ígneo, que vem do fogo, da nossa vontade superior, para que essa chama consiga ser sustentada, mesmo que nós mergulhemos ela no mar obscuro das nossas emoções. Que essa chama permaneça, acesa e brilhante, inalterável, nos guiando na escuridão. Por isso que o anjo 22, Eiaiel, rege as expedições marítimas e protege contra as tempestades e os naufrágios. As tempestades e os naufrágios, aqui dentro desse conhecimento esotérico, as tempestades estão ligadas ao elemento água. Então, está relacionado com as nossas emoções, tempestades emocionais e os naufrágios marítimos, que a nossa personalidade mortal muitas vezes está suscetível. Então, esse anjo nos auxilia em todas as etapas na realização do nosso caminho de vida espiritual e no propósito da nossa alma, mantendo nossas convicções, o otimismo e atitudes positivas diante dos obstáculos, até o triunfo final, e nos dá sabedoria para contornar esses obstáculos até chegarmos à nossa meta final. Por isso, nessa viagem pelo mar escuro das nossas emoções, constantemente ocorre o perigo do naufrágio. Nossas aspirações muitas vezes naufragam diante dos diversos obstáculos internos e externos que nos deparamos ao longo da nossa jornada. E Eiaiel, ele nos protege contra esse tipo de naufrágio, de autossabotagem, de medo. Toda essa viagem, longa viagem, que um desígnio divino, interno, emanado da nossa força de vontade superior, ele vai galgando ao longo de toda essa trajetória dentro de nós, até a realização final, que seria a exteriorização, o resultado final do cumprimento da nossa meta. Então, por isso esse anjo rege as viagens, descobertas e intercâmbios, a boa conclusão nas viagens e nas passagens pelo exterior. Permite fazer descobertas surpreendentes, gerar ideias e sentimentos que fecundem as mentes e os corações. Nessa longa jornada que fazemos na realização das nossas metas, realizamos também descobertas, colocamos a nossa energia em atividade e estaremos gerando situações que nos farão descobrir os mecanismos do universo. E no programa desse anjo, bem como de alguns outros que regem também as viagens, este autor nos ensina que quando esse mecanismo da viagem interna e das descobertas internas ele não é realizado, isso se exterioriza em situações materiais em que a pessoa vai estar sempre com as malas prontas para viajar. E as descobertas que serão feitas serão do tipo material. Viajará pelo mar, enfrentará tempestades e naufrágios. E o anjo Eiaiel procurará também retirar essas pessoas dessas situações. Tudo isso para que elas possam compreender que devemos nos mover internamente para avançar até a nossa realização de metas, lutando contra as forças, contra os sentimentos imobilizantes. Mas, que em todo caso, se tivermos que realizar a viagem pelo mar, será bom também invocar o anjo Eiaiel. Contra os sentimentos imobilizantes, também temos a anja 45 CLA, que nos ajuda a lutar quando se esgotam as forças no meio do nosso mar dos desejos. Essa anja também nos ajuda a movimentar o que ficou parado. A anja 65 da Mabiá, também fonte de sabedoria, promove também o socorro e a proteção contra os naufrágios morais e materiais. A anja 4 também nos ajuda nessa questão das descobertas surpreendentes que vamos fazendo ao longo dessa jornada, quando colocamos a nossa energia vital em movimento para a edificação de uma infinidade de coisas necessárias, vamos gerando ideias, sentimentos que fecundam as mentes e os corações dos demais e os ativam. Somos portadores de vida em nosso redor.
E toda essa atividade interna, na fase VAV de realização, se derrama no exterior e nos converte em pessoas criativas, com ideias amplas e generosas. O anjo 22 Eiaiel rege o comércio, que, dentro dos ensinamentos aqui ocultos, representa esse estado de abertura interna para trocas, a política e atividades artísticas e científicas. O comércio internamente, ele é essa tendência que nos leva a intercambiar o nosso excedente de energia, para integrar em nós o excedente da pessoa com a qual tratamos. Uma vez que esse comércio é realizado internamente, significa que a pessoa está aberta a trocas. Mas existem pessoas que não querem intercambiar, trocar nada. Apenas jogar sobre as pessoas suas ideias, suas emoções, sem dar ao outro a oportunidade de comunicar o que pensa e sente. Então, quando esse intercâmbio de excedentes não acontece de forma equilibrada internamente, haverá necessidade do comércio externo para que as pessoas possam aprender a realizar essas trocas. O anjo Eiaiel rege o equilíbrio do conhecimento em várias áreas. Nos auxilia a adotar uma postura equilibrada, harmoniosa e pacífica em todas as áreas da nossa vida. Algo muito comum quando uma pessoa se dedica de forma intensa a apenas uma área, uma direção na vida, a uma disciplina, uma matéria. Então ele se especializa em um grande aspecto da sua vida e pode se tornar totalmente ignorante nas outras. Dessa forma, a pessoa desequilibra a sua própria vida, estando como se estivesse no alto da montanha em determinado assunto, e nos outros assuntos a pessoa está no mais profundo abismo. Então esses altos e baixos eles vão repercutir também nas nossas vidas presentes e futuras. Então é certo que se em determinado aspecto somos sábios e totalmente ignorantes em outro, essa ignorância se projetará no exterior e teremos uma vida rodeada de pessoas ignorantes, de pessoas que não nos entenderão. E pode ser que passemos a vida nos divorciando, tentando ser compreendidos. E muitas vezes a pessoa não conseguirá entender qual é o mecanismo que está gerando essa situação, fazendo com que que ela tenha que conviver com tantas pessoas ignorantes, que na verdade elas estarão representando aspectos ali da vida dela e se aproximando dela por ressonância. Então, o anjo Eiaiel faz com que a pessoa adquira o equilíbrio, porque é um número, 2 e 2 é um número de estruturação material e de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, mesmo que a pessoa se torne um sábio, isso faz com que ela mantenha o equilíbrio em todas as demais áreas de sua vida. Um anjo também que podemos citar é o anjo Carretel, número 8, que também nos ajuda a lidar com os dons e toda a plenitude, glória, riqueza que recebemos do universo de forma equilibrada, fazendo com que se manifeste em nós a face do divino e não do nosso ego. Um dos elementos interessantes do poder, das distorções do poder do anjo 22 Eiaiel, citada em sua oração, é a questão do narcisismo. Tem um trecho que diz, liberta-me, Senhor, do erro que cometeu Narciso, e quando refletir-me em um espelho, faz com que meus olhos te descubram em minha imagem. Então esse trecho nos faz associar o estudo, complementar o estudo desse poder com o estudo do narcisismo, do mito de Narciso. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito que foi desenvolvido por Freud e que determina esse amor exacerbado de um indivíduo por si mesmo, sobretudo por sua imagem, por seus dons. Então, o mito do Narciso destaca essa essência egoísta de sobrevalorização de si mesmo, de noção de superioridade, em que a pessoa preocupa-se excessivamente consigo próprio.
e com a sua imagem, sendo capaz de ouvir apenas a sua própria voz. Então, essa vaidade descontrolada e a admiração excessiva por si mesmo gera diversos outros problemas no indivíduo, que necessita ser admirado e se torna insensível aos sentimentos dos outros. Em algumas passagens no estudo do programa desse anjo, podemos observar que ele coloca que o renome é uma faca de dois gumes, né? Enquanto a pessoa não estiver conquistado a sabedoria. Ela pode distorcer tudo aquilo que ela recebe de glorioso do universo. Então o renome, ele muitas vezes, né, ele não ajuda a pessoa a levar uma vida equilibrada. E podemos observar isso na vida de tantos artistas, né? E também da nossa sociedade, que tende a projetar e manifestar os poderes de forma invertida, de baixo para cima, ou seja, da matéria, e não do alto, dos céus, do aspecto divino para a matéria, mas assim do contrário. Então, na nossa sociedade, nós vemos a fama e o renome de forma invertida, na maioria das vezes. Então, para a gente relembrar um pouco o mito de Narciso, eu vou fazer um resumo. E segundo a mitologia grega, Narciso era o filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. E ao nascer, sua mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, já que a sua beleza era estonteante. Então o adivinho disse que ele somente viveria desde que ele nunca conhecesse a si próprio. Porque se isso acontecesse, uma maldição seria lançada sobre ele, que lhe causaria a morte. Então, desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela sua beleza, e conforme os anos foram se passando, não faltaram pretendentes, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo belo rapaz. Mas só que Narciso não queria saber de ninguém, ele desprezava todos. Narciso era tão arrogante e se sentia tão especial, que aos seus olhos ninguém era bom o suficiente para ele. Seu excesso de vaidade fez com que só se apaixonasse por alguém de sua categoria, no caso ele mesmo. Então, tem uma personagem também, aqui entra nessa história, que é a ninfa Eco. Eco era uma ninfa das montanhas que adorava sua própria voz. Como Zeus gostava de estar entre as belas ninfas, ele visitava-as com grande frequência. Suspeitando dessas ausências do esposo, a deusa Hera veio à terra a fim de flagrá-lo com suas amantes. Só que Zeus havia usado o dom de fala de Eco para distrair a esposa, a fim de continuar com seu adultério. Quando a deusa Hera descobriu toda essa trama, ela amaldiçoou a ninfa Eco, condenando-a para sempre a repetir as últimas palavras das frases que os outros diziam. Dessa forma, a ninfa perdia então o seu mais precioso dom, aquilo que ela mais amava. Então, certo dia, vagando pelos bosques, Eco, em sofrimento, encontrou o belo rapaz, Narciso, por quem, claro, caiu de amores. Como ela não podia falar com ele, limitou a segui-lo sem ser vista. Então Narciso, perdido no caminho, perguntou: "Tem alguém aqui?" E obteve apenas a resposta: "Aqui, aqui, aqui." Narciso intimou a quem respondia para sair do seu esconderijo. Eco apareceu-lhe e não podia falar, usou as mãos e gestos para dizer o grande amor que estava sentindo. Confuso e irritado, Narciso repeliu Eco no momento em que a ninfa tentou abraçá-lo. Então, sentindo-se rejeitada, a Eco clamou aos deuses que Narciso fosse punido. Pediu que Nêmesis, deusa da vingança, lançasse sobre Narciso a seguinte maldição: que Narciso se apaixonasse com muita intensidade e que nunca fosse correspondido. A maldição foi então lançada a Narciso, que se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. Eco o atraiu para uma fonte e quando Narciso se abaixou para beber água, ele avistou a sua imagem refletida nas águas. Debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava de seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. Nesse momento, Narciso ficou encantado com o que viu. Esse deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguiu parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Enfim, estava apaixonado.
Observou tanto, durante tanto tempo, que desejou possuir aquela imagem, não sabendo que se tratava dele mesmo. Então ele tentou tocar a imagem e morreu afogado no rio ao tentar tocar a imagem que via refletida. No lugar onde ele morreu, nasceu uma flor amarela e branca que hoje conhecemos com o nome de Narciso. Então, este é o mito de Narciso, que traz muitos pontos, né, para reflexão aqui, autoconhecimento. Podemos fazer analogias a vários aspectos. Os principais aspectos das distorções do poder do anjo Eiael são a inveja e o narcisismo. Então, o narcisismo ele é um conceito que surge na psicanálise e que define esse indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre essa paixão excessiva por si mesmo. O narcisismo é uma característica normal em todos os seres humanos. Então, o mito ele pode ser lido como uma crítica ao egocentrismo e ao excesso de vaidade. As pessoas invejosas, elas são narcisistas, pois elas não toleram que outros tenham algo melhor que elas, ou que se destaquem em algo. A ninfa Eco, ela é uma personagem muito importante na história e nos traz reflexões sobre até que ponto somos ou não capazes de ouvir outros discursos. Se estamos de fato ouvindo ou apenas ouvindo o eco das nossas próprias vozes. Em nossa cultura narcisística, nós temos o aumento do preconceito por causa do egocentrismo. Então, tudo que é diferente de mim, eu não suporto, acho inferior ou errado. Então, isso é uma distorção que se apresenta crescente na nossa cultura, nesses tempos. Podemos observar todo esse egocentrismo exagerado, pessoas que se acham, todos nós nos achamos portadores da verdade absoluta. Então, a intolerância ao diferente são traços aqui de distorção desse poder que precisamos estar revisitando em nós. Até que ponto só somos capazes de ouvir os ecos de nossas próprias vozes. Então, essa reprodução acontece quando não estamos conectados ao nosso poder pessoal. Então, passamos a ser reprodutores também de ideias alheias, que nem sequer sabemos a origem. E, sem questionar mais a fundo, nós nos tornamos reprodutores muitas vezes de ideias que têm como intenção a manipulação, manutenção de preconceitos, distorções, ideias muitas vezes herdadas por nossa cultura intolerante e que não passam pelo crivo da nossa consciência. Então, todas as formas de invalidação do outro e de nos sentirmos superiores, seja culturalmente ou individualmente, são traços de distorções deste poder. E podemos dar outros exemplos e trazer outros pontos para reflexão. Com relação a essa cultura filosófica dos tempos modernos, a gente pode observar que é uma cultura que ela contribui para o narcisismo, ela vangloria o narcisismo com o individualismo e a inversão de muitos dos valores que no contexto atual são receitas para o sucesso. Esse para o mundo que eu quero descer. Então esse individualismo, estar sempre no primeiro lugar, competição e essas ideias de que tudo vale a pena para o nosso proveito pessoal. Essa ideia também de relativizarmos todas as coisas, distorcendo os valores, tirando proveito pessoal. E a ideia também de usar o outro ou qualquer coisa para obter proveito. Mentir, manipular, magoar, desrespeitar os outros. É um aspecto importante também de analisarmos a cultura narcisística que estamos construindo e fazemos parte, são as redes sociais. Hoje, qualquer pessoa se torna famosa. Todas as pessoas podem se expor suas imagens, o culto à imagem.
Então, temos que rever muitos desses padrões que são impostos na nossa cultura, principalmente os padrões de beleza, né, vinculados à branquitude, que são geradores de preconceitos estruturais dentro da nossa sociedade e que, de forma consciente e inconsciente, tornam todos reprodutores desses padrões. Uma cultura que cultua o corpo, que cultua as aparências, que cultua a forma acima da essência das coisas e que discrimina o egocentrismo e exacerbado, a exigência cada vez maior dos padrões de beleza. Então hoje nós temos o TikTok, né, em que desde jovens as pessoas expõem seus corpos, expõem suas individualidades para o mundo. Estudar esse poder é fazer uma leitura crítica e profunda com relação aos impactos disso nas consciências. Então também podemos citar o nosso aprisionamento a uma falsa imagem de nós mesmos. Essa falsa imagem, ela se torna um problema, né, na construção identitária da pessoa, que acontece quando a pessoa se autorreferencia por meio daquilo que ela tem e não daquilo que ela é. Então, da família que ela tem, do corpo que ela tem, da quantidade de dinheiro que ela tem, de onde ela mora, da profissão obtida, e a pessoa acredita que aquilo é ela se referencia nisso, né? E quando, por alguma razão, a pessoa é confrontada e desafiada na vida e acontecem mudanças estruturais, a pessoa se vê muito perdida na sua construção identitária. Esse poder nos torna muito pés no chão com relação a nos questionar o que somos, quem somos, independente do que tenhamos em nossa volta, para que essa construção de identidade ela não venha de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O narcisismo ele é um transtorno na personalidade em que a pessoa se percebe extremamente grandiosa, importante, superior aos outros, merecedora de tudo, tem uma autovisão negativa dos outros, pouca empatia, pois acha que os outros estão lá apenas para servi-lo. Surgem relações abusivas de diversos tipos. O narcisista está sempre certo e querendo que os demais reconheçam sua superioridade. Usam os outros para se tornarem cada vez mais grandiosos. São pessoas que tentam impressionar, rebaixando os outros. Então, nem todos os narcisistas vão ter esses aspectos todos juntos, como eu estou citando aqui. Mas o importante é observarmos todos esses aspectos citados dentro de nós mesmos. A falta de humildade básica, o narcisista ele se sente privilegiado e não estabelece uma troca igualitária com as pessoas. Acha que os demais têm o privilégio de estarem em sua presença e deve inclusive pagar para isso. O narcisista ele utiliza o outro e se acha mais merecedor. Buscam atenção, admiração para apoiar a autoimagem positiva, mas que são facilmente ameaçadas. O desejo, de obter admiração e elogios os tornam carismáticos. São muito magnéticos, atraentes e charmosos. São ótimos em criar uma autoimagem fantástica que atrai as demais pessoas. Quanto mais abalada for a autoestima das pessoas, mais elas serão atraídas por pessoas narcisistas. Os narcisistas, eles não procuram parceiros, e sim admiradores obedientes. A única serventia das pessoas é poder dizer-lhes o quanto ele é bom e sustentar seu ego insaciável. Essas pessoas tendem a negar seus defeitos e deficiências e tendem a julgar e criticar os erros dos demais. O narcisista ele tem uma necessidade de ser o centro e isso faz com que ele construa uma imagem errônea de si mesma. Sempre se torna o centro de uma questão, roubando para si a energia vital dos demais,
Pessoas teimosas tendem a ser narcisistas, que mesmo diante da comprovação de que estão erradas, elas se negam a admitir. Desrespeitam e desvalorizam os demais, carecem de empatia, são invasivos, ultrapassam os limites alheios, pegam objetos alheios sem pedir, violam correspondências e mensagens privadas, invadem locais sem permissão, roubam ideias alheias, dão conselhos indesejados, manipulam os demais, controlando suas vidas, dizendo aos outros o que devem ou não fazer. O narcisista demanda uma atenção exclusiva e o reconhecimento de sua superioridade ou de sua especialidade. Se julga uma pessoa sabedora de tudo e sem humildade para aprender. Podemos citar como exemplos extremos de gurus falsos, grandes líderes religiosos, políticos, etc. O que pode combater o narcisismo é o conhecimento e um resgate dos valores essenciais de moral e ética. Então, temos que analisar todos esses aspectos aqui que eu mencionei e outros mais relacionados ao narcisismo e, primeiro, detectar se estamos sendo narcisistas e trabalhar isso em nós. E caso tenhamos que conviver ou estejamos convivendo com pessoas narcisistas, estudar melhor o tema para poder saber como lidar. Existem técnicas de como lidar com pessoas narcisistas e uma delas é a melhora na nossa autoestima e não se deixar levar por ilusões e fantasias, manter-se pé no chão e não cair nas fantasias criadas pelos narcisistas. Então, o programa negativo, a distorção do anjo Yaiel, aborda todas essas questões de distorção da imagem, tanto em nós mesmos, quanto distorcer a imagem no outro, divinizar o que não é divino, exaltar o que não é exaltável, cair nas ilusões e trapaças daquilo que no fundo, não vem da verdadeira fonte, e sim está sendo objeto de manipulação. Então, esse anjo auxilia também nesse reconhecimento do que é verdadeiro e do que é manipulação. E uma anja importante também, que trata de aspectos parecidos com esses que eu estou falando, é a anja 33, Yeruiá. Subordinação, ela também ensina muito sobre esse reconhecimento do verdadeiro e do falso, para evitar manipulações dentro de nós, Esses valores têm que estar bem construídos para que não caiamos em trapaças. Na distorção fala sobre essa dificuldade em reconhecer o que é sagrado e também ser reconhecido. Fracassos em todos os níveis, então toda a plenitude, glória, fortuna, riqueza do anjo Yaiel, na distorção, emanados pelo anjo do abismo, que vai trazer os poderes de forma contrária dentro da dualidade. Então esse anjo, em missão aqui dentro da tridimensionalidade, vai irradiar os mesmos poderes de forma invertida, para que no exercício do livre-arbítrio possamos encontrar o equilíbrio dessas forças dentro de nós e transcender os padrões. Então esse anjo do abismo vai irradiar falta de vontade interna para triunfar por conta própria. E aí disso, de cada um desses pontos, se desdobram várias outras situações. Então, o anjo do abismo vai fazer com que a pessoa, a princípio, nem tenha forças para lutar contra os sentimentos imobilizantes e vai se sentir, então, imobilizado e impedido de realizar o plano divino programado para sua alma. Então, vai trazer também desequilíbrios emocionais por avançar muito em uma direção e pouco em outras. Então, será aquela pessoa, como eu havia citado, totalmente sábia em determinado aspecto e bastante ignorante nos demais aspectos. Então, esses abismos serão
acentuados dentro da pessoa que portar a distorção do poder. Então vai ser o grande sábio em uma matéria e totalmente ignorante em outra. Esse anjo do abismo, ele vai irradiar a escassez, a miséria, a falta de recursos, inspirar as pessoas a usurpar a fortuna alheia, aproveitar-se de quem realizou esforços, apoderando-se de suas conquistas, de seus bens, ideias, sentimentos. Então, a tirania, profanação, repressão, manipulação e falsificação. Então, aqui entra toda a questão da manipulação emocional, a falsificação que o narcisista faz. Autodesvalorização, ganância, insaciabilidade, o orgulho, a competição, sentimentos contraditórios, desequilíbrios e resistência a mudanças. Lançar sobre os outros ideias e emoções sem dar a elas a oportunidade de comunicar o que pensam ou sentem. Então, a maioria desses aspectos de distorção mencionados aqui, eles são detectados nas pessoas narcisistas mesmo, né? A pessoa narcisista, ela carece de empatia, ela não está predisposta a ouvir ou compreender o que os outros estão sentindo. Os outros têm, como eu falei, a única função de aplaudir, né, e ressaltar seus aspectos positivos em si. Então, esse anjo rege a escravidão, a pirataria e a propagação, e sua propagação como doutrina social. Esse aspecto da proteção do anjo Yeiael contra os piratas, ladrões, e que tem a ver com todo esse poder, a pirataria e o furto, né? Com essa questão de roubar aquilo que é do outro. Tomar para si, sejam aspectos materiais ou aspectos ideias, sentimentos, tomar aquilo que é do outro. Eles vão despojar os tesouros legítimos. A pirataria, ela é uma forma muito usual, né, hoje em dia aceita, de desrespeitar a verdadeira fonte, de se apropriar daquilo que é de outro. Então, toda essa apropriação indébita é distorção do poder do anjo Yeiael. Pessoas que possuem o anjo Yeiael em alguns de seus posicionamentos, seja como anjo da morada, no signo, seja nos 360 graus, em uma das 5 passagens, seja pelo horário que este anjo rege, ou em algum dos posicionamentos astrológicos, dentro do mapa, regendo algum planeta. Enfim, todas essas pessoas que possuem as essências do anjo Yeiael bem construídas dentro de si, da sua árvore da vida interna, terão a facilidade para serem famosos, renomados, serem reconhecidos por seus talentos, estarão conectados à fonte divina em que receberão uma fonte especial de inspiração divina para a realização de suas metas. Terão essa missão de reconhecer o poder divino que se manifesta através de si mesmos e serão impelidos pela grandeza de edificarem obras que trarão bem e proporcionarão a evolução da humanidade. Obras que serão a manifestação da força divina nessa terra, a concretização material do pensamento divino. Essas pessoas terão o desafio de saber que toda a força vem da fonte de luz, de onde tudo emana, e se manterem fiéis a ela. Para encerrar essa parte, deixo a observação que o anjo Yeiael adverte a seus peregrinos que não devemos buscar fama e renome externos. A importância de cada um de nós nos mantermos conectados à nossa predestinação. Nem todos são predestinados à fama e ao renome externos. Há muitos de nós que realizam grandiosas obras em prol do divino, do espiritual e que agem no oculto, no invisível, como nos alerta o poder do anjo 41, Rahahel, sacerdócio, que menciona a quantidade de discípulos que atuam em seu nome
sem serem reconhecidos. Sustentam a criação divina em muitos planos, de forma oculta e silenciosa, sem necessidade de nenhum tipo de reconhecimento, da mesma forma que os anjos atuam. E que possamos renomar, reconhecer todos aqueles grandes seres que contribuíram para a evolução da humanidade. Para compreendermos melhor o poder de um anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? Numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Na árvore da vida, o anjo Yeiael é o 6º anjo do coro dos tronos, então ele se localiza na 3ª séfira Binah, que é regida por Saturno, a séfira que concede aqui a sabedoria, é uma primeira séfira da coluna da esquerda na árvore da vida. Dentro da 3ª séfira, este anjo ocupa a posição referente à 7ª séfira, que é Netzat, regida por Vênus. Então, seus poderes são explicados por meio da combinação dos atributos dessas duas séfiras. Logo abaixo podemos ver as letras sagradas que representam o nome divino do anjo Eiael e a tabelinha dos 8 anjos que regem o coro dos tronos. Os tronos são a categoria de anjos que se localizam na 3ª séfira Binah, regidas pelo arcanjo Tzafiquiel, também conhecido como Binael. Os tronos são os anjos que vão desde o anjo número 17, Lauviá, até o anjo 24, Raheuiá. Os tronos, eles têm a função de escrever as leis cósmicas em nosso interior. Essa séfira é regida por Saturno, é a séfira da inteligência. Ela se situa, no pilar da coluna da esquerda da árvore da vida, representa, um aspecto da trindade, por ser a 3ª séfira. Está relacionada com a energia feminina, representa o sacrifício que Deus fez para nos criar. É o centro inspirador de todos os sacrifícios. Institui no universo as regras divinas
e o seu fruto é a inteligência. O arcanjo Tzafikiel, que é o regente dos tronos, todos os 8 anjos que fazem parte do coro dos tronos estão sob regência deste arcanjo. Ele tem várias funções, é um anjo que traz o fim para situações dolorosas, é representante, né, da luta espiritual contra o mal, também é guardião dos registros akáshicos e possui um poder conciliador, né, apaziguador diante das contradições e da reconciliação com os adversários, e também auxilia na escolha dos caminhos de vida. Então, todos os anjos ligados ao coro dos tronos terão também essas características, que é do elemento água. O elemento água, ele diz respeito aos sentimentos, né? Os signos do elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. Então, Câncer é o primeiro signo do elemento água e dentro desse signo, né, são 3 decanatos. Cada decanato tem um teor de energia específico, conforme esse posicionamento. Então, o primeiro decanato de Câncer, as pessoas ali, né, os cancerianos estarão executando os trabalhos propriamente de Câncer. Este anjo faz parte do segundo decanato do signo de Câncer, junto com o anjo Neuchael. As pessoas nascidas no segundo decanato de Câncer, regidas pelo anjo 21 e 22, elas são regidas pelas influências do signo de Câncer e também de Escorpião. Elas têm um olhar voltado para o futuro, fazendo a antecipação dos trabalhos de Escorpião. Vou deixar uma tabelinha aqui postada nesse vídeo para aquelas pessoas que tiverem interesse em dar uma olhadinha um pouquinho nesse assunto, um pouquinho mais a fundo. Agora vamos ver os 3 ciclos principais de radiação dos anjos, começando pelo estudo da morada. A morada é uma radiação muito intensa, que afeta principalmente o nosso aspecto físico e material. A morada corresponde ao anjo referente ao signo, e essa irradiação dura em média 5 dias, correspondente aos 5 graus. Cada um dos 12 signos possui, então, 6 anjos de morada, totalizando os 30 graus que cada signo tem. Pela tabela vocês podem ver uma data aproximada. As datas elas podem variar ao longo dos anos, porque tem anos que são bissextos, e depende do método angélico que a pessoa esteja seguindo. Eu coloquei aí na tabela uma referência. As datas podem variar conforme o método, mas os graus angélicos são invariáveis. Em seguida, podemos ver as 5 passagens que correspondem aos 360 graus que os anjos percorrem ao longo do calendário angélico dos 12 signos. Essa irradiação afeta principalmente o nosso aspecto emocional e ela é dividida em 5 voltas. Então, os 72 anjos se repetem 5 vezes para totalizar 360 graus, que é o período do ano angélico. E em cada uma dessas irradiações, dessas passagens ao longo do calendário, os anjos irradiam o poder de acordo com uma qualidade específica. Então, a primeira irradiação, correspondente a Iode, é a emanação do poder, como se fosse um lançar de sementes. Aí, de 1 ao anjo 72, eles irradiam por volta de 1 anjo por dia, conforme a duração do grau. O grau ele pode variar, não é 24 horas exatamente, ele varia de acordo com a estação do ano. Na segunda passagem, acontece a interiorização no Rê. Na terceira passagem, exteriorização, Vav. Na quarta passagem, é o segundo Rê, são as consequências do poder emanado nesse ciclo. E a última passagem, a quinta essência, é a síntese de todas as etapas anteriores. Podemos acompanhar o movimento diário dos anjos e também, portando o nosso mapa astral, podemos localizar pela indicação do grau do nosso Sol, do mapa astral, qual é o anjo guardião do nosso aspecto emocional. E um outro ciclo, que é o ciclo diário, que é pelo horário do anjo.
Esse ciclo diário afeta principalmente o nosso aspecto mental. Os anjos irradiam das 0 horas até as 24 horas de um dia, de 20 em 20 minutos. Podemos também utilizar os horários dos anjos para obter mais eficácia nos nossos pedidos, nas nossas orações. Em seguida, temos a referência à tabela do octo dos anjos, que é a distribuição dos anjos do 1º ao 72, de 8 em 8. São 9 octos. Para sabermos a qual octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número. E pela tabela podemos ver que os 4 primeiros anjos são os anjos da manhã e os 4 últimos anjos são os anjos do período da tarde. Então, existe uma correspondência nos horários. O anjo Yeiaiel, no ciclo diário, que rege o aspecto mental, ele atua junto com o anjo 58, Yeialel, no mesmo horário. Eles regem, das 7 horas às 7h20, e o Yeialel de 19 a 19h20. Na tabela dos octos, o anjo Yeiaiel pertence ao octo do número 4. O octo do número 4 tem os anjos com os nomes mais difíceis da gente pronunciar. São nomes muito parecidos e difíceis de memorizar. Bem, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Postem dúvidas, críticas, sugestões. E agora convido a todos para um momento mais profundo de conexão com o anjo Yeiaiel. Anjo 22, Yeiaiel, fama e renome. Deus à tua direita. É o 6º anjo do coro dos tronos. O salmo de conexão é: o Senhor é teu protetor, como sombra que te protege. Ele está à tua direita. Salmo 121, versículo 5. O que se pode obter de Yeiaiel? Renome, êxito e plenitude em tudo o que realizar, fortuna e riqueza. Inspira o desejo pela fama e a aspiração ao triunfo, a disposição para lutar, para sobressair-se em determinada disciplina, combatendo sentimentos imobilizantes. Equilíbrio do conhecimento em várias áreas: sabedoria, generosidade, bondade, altruísmo, filantropia, diplomacia e senso de liderança. Permite fazer descobertas surpreendentes, gerar ideias e sentimentos que fecundam as mentes e os corações. Causar boa impressão e boa imagem. Descobrir a lógica de todas as coisas. Compreender bem leituras e lições. Rege o comércio, a política e as atividades artísticas e científicas. Rege as expedições marítimas e protege contra as tempestades e os naufrágios. Proteção contra aqueles que pretendem nos tornar escravos. Boas conclusões nas viagens e nas passagens pelo exterior. Invocação. Yeiaiel, Yeiaiel, Yeiaiel. Tu me deste, Senhor, a consciência da unidade de teu reino e a visão do que será a vida quando as vozes dos instintos encontrarem seu ordenado silêncio. Permite, Senhor, que esse conhecimento interno possa expressar-se através de meu comportamento. Faz com que tua ideia se transforme em mim em músculo e sangue, de maneira que meus gestos possam falar mais alto e melhor que minhas palavras. E nessa viagem até teu esplendoroso futuro, guarda-me, Senhor, do perigo do naufrágio, dessa catástrofe que acerca sempre a pessoa quando sua alma se desvincula do eterno para adorar sua personalidade passageira e mortal. Liberta-me, Senhor, do erro que cometeu Narciso
E quando refletir-me em um espelho, faz com que meus olhos te descubram em minha imagem. Exortação. Ieiaiel exorta. Por tuas palavras, por tuas ações, por teus empreendimentos, o mundo deve saber que a vida é eterna, que há outra vida depois desta vida, e quando a outra se findar, uma nova nascerá do inesgotável manancial do eterno. Quero, peregrino, que vivas como se tua existência fosse durar 100.000 anos, para que os demais aprendam de ti que não pode haver eternidade sem renovação, sem um incessante retorno à juventude, sem a eliminação dos dejetos perecíveis de teu corpo mental e de teu corpo dos desejos, assim como o corpo físico os expulsa automaticamente. Eu te dei renome e fortuna, para que os demais te respeitem. Não te esqueças jamais, peregrino, que o ouro é uma cristalização da luz, e que se desperdiças esse ouro, a luz desaparecerá de ti, e serás pobre em ambos os mundos, no físico e no mental. Quero que saibas ser o eterno jovem, criando empreendimentos eternos, aquele que edifica na pedra meu pensamento. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabbalev.